Fala galera, beleza? Meu nome é Antônio Paulo, membro do PET de Engenharia Elétrica da UFRN. E agora, como parte do projeto do apoio pedagógico, eu estarei com vocês nessa playlist de campos elétricos, que vai estar trabalhando os conteúdos desde lei de Coulomb até de polo elétrico. Aqui embaixo na descrição vão ter outros materiais que vão auxiliar vocês nos seus estudos, incluindo um mapa mental que vai resumir todo o conteúdo dessa playlist. Então não esquece de deixar o like aqui embaixo, comentar alguma dificuldade que você teve enquanto você estava pagando essa disciplina ou enquanto você está pagando a disciplina. Não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos que precisam de alguma ajuda, se inscrever no canal e ativar as notificações aqui embaixo. Lembrando que nenhum mapa mental, nenhum resumo, nenhuma videoaula vai conseguir substituir a sua participação em sala de aula e muito menos seus estudos individuais ou com seus colegas. Sem mais delongas, vamos para a nossa aula em si. Então, gente, vamos lá começar a nossa primeira aula de campos elétricos, que vai ter como tópico principal a lei de Coulomb. Os tópicos dessa aula vão ser o seguinte: a definição da lei de Coulomb, a definição de força elétrica e a definição de campo elétrico. Tá bom, vamos lá. Vamos começar vendo a nossa lei de Coulomb. A lei de Coulomb, ela vai trabalhar uma força que a gente vai chamar de força elétrica. Essa força a gente vai calcular ela entre duas cargas que a gente vai chamar de cargas pontuais. Você pode chamar de Q1, de Q2, de QA, de QB, mas entre duas cargas. A gente vai estar sempre calculando ela, como está escrito na sua tela, ao longo da linha que une essas duas cargas. A gente vai dar uma olhada que vai ser também esse vetor que vai estar unindo essas duas cargas. Também, essa força ela é diretamente proporcional a essas duas cargas. Ou seja, quanto maior a carga Q1, maior essa força. Quanto maior a carga Q2, maior essa força. E quanto menor essas duas cargas, menor essa força. E também ela vai ser inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas. Então vamos lá, gente. Se a gente aumentar a distância entre essas cargas, a força vai diminuir pra caramba. E se a gente diminuir a distância entre essas cargas, a força vai aumentar pra caramba. Então, a gente consegue deduzir essa equação da seguinte maneira. Olha só. F de força elétrica vai ser igual a K, que é uma constante. A gente vai chamar essa constante K de constante de proporcionalidade, que multiplica Q1 vezes Q2 sobre R, que é a nossa distância, ao quadrado. Bem, agora a gente vai dar uma olhada na permissividade do vácuo, que tem uma relaçãozinha com a nossa constante de proporcionalidade. Logo de cara, ambas as constantes vão estar na sua prova. Então, eu recomendo que você decore, faça muitos exercícios e vai ficar quase natural para você o valor de cada uma delas. Está aí na tela. O valor dessa permissividade do vácuo, que a gente chama de ε0, é 8,854 vezes 10 elevado a menos 12, ou 10 elevado a menos 9 sobre 36π. E a gente vai ter essa relação do ε0 com a nossa constante de proporcionalidade. Olha aí, ó, quanto é que dá? A nossa constante de proporcionalidade é 1 sobre 4π, que multiplica ε0, que vai dar esse resultadozinho aí, ó, 9 vezes 10 elevado a nona metros por Faraday. Então vamos lá, a gente tem nossa equação da força elétrica lá em cima. Então agora a gente consegue substituir K por ε0, dando o seguinte resultado, que essa força pode ser dada pela multiplicação entre as cargas sobre 4π, que multiplica ε0, que multiplica a distância ao quadrado. Lembrando, força é dada em newtons. E força, como dá para ver aí que tem uma distância, força vai ser uma grandeza vetorial, ou seja, vai ter um módulo, uma direção e um sentido, tá bom? Ela vai usar muito alguns conhecimentos passados e outros conhecimentos que geralmente a gente paga nesse mesmo período, que vai ser álgebra linear e cálculo 2. Então, esse R que eu mencionei um pouco tempo atrás, ele vai ser um vetor. Então, a gente pode reescrever essa nossa equação em termos vetoriais, dando mais ou menos o seguinte aqui, ó. Olha aqui, ó. Agora a gente obteve, olha aqui, ó, um vetor. E esse R aqui, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que a gente também pode reescrever ele em termos vetoriais, tá bom? Então vamos lá, gente. Olha aqui. Aqui a gente tem um exemplo em duas dimensões, tá bom? Um exemplo de uma carga Q1
e uma carga Q2. A gente pode escrever a posição de Q1 sendo da seguinte maneira, ó, x1 e y1. E a gente pode escrever a Q2 como x2 e y2. Isso aqui pode parecer besteira, mas vai ser muito importante mais pra frente, tá bom? E olha aqui, ó, Q1 tem um vetor de posição R1 e Q2 tem um vetor de posição R2. Mas também existe um vetor que vai unir Q1 com Q2, que é o vetor, olha, que é o nosso vetor R. E é exatamente isso aqui que a gente vai colocar naquela nossa equação lá atrás, quando nós formos para os exercícios, tá bom? Então vamos continuar? Que aqui, agora a gente vai ter um exemplo em 3 dimensões. Então, o nosso Q1, agora a gente pode escrever ele de que maneira? Ó? x1, y1, mas agora ó, eu vou ter um z1. Esse z assusta, mas esse z, na verdade, não vai mudar em muita coisa na nossa vida. Vai deixar a conta um pouquinho mais complicada, mas só isso. E o nosso Q2 vai ter um x2, um y2 e um z2. E olha só, os vetores posições continuam existindo. O vetor posição R1 e o vetor posição R2. Qual é a grande diferença entre o vetor R1 e R2 desse exemplo para o exemplo passado? É que agora os vetores R1 e R2 eles têm 3 dimensões, tá bom? Uma das dimensões pode ser zerada. Eu posso, por exemplo, ter um y2 igual a zero? Posso. Eu posso, por exemplo, em vez de ter o y2, eu posso, por exemplo, ter o x1 igual a zero? Posso. Não tem problema. Vai depender do que a questão vai estar te pedindo, tá bom? Vamos dar continuidade. A gente acabou de ver força elétrica. Vamos dar uma avançada para dar uma olhada sobre campo elétrico. Olha a definição que tem na sua tela. A força elétrica F, atuante sobre uma carga de prova Q, devido à presença de um campo elétrico E, vai ser descrita pela seguinte equação. Presta muita atenção nessa equação. F, que é a nossa força, que a gente já deu uma olhada, certo? Vai ser o nosso campo elétrico vezes uma carga de prova Q. Sendo que, olha só, gente, a gente tem aqui força sendo uma grandeza vetorial. Então, olha só, a gente sabe que a carga Q é uma grandeza escalar. Então, olha aqui, ó, campo elétrico precisa ser uma grandeza vetorial. Avançando um pouquinho, a gente vai dar uma olhada no seguinte. O que acontece se eu passar o Q para o outro lado, por exemplo? A gente consegue passar o Q para o outro lado e aí a gente consegue finalmente dar uma olhada na definição de campo elétrico. Campo elétrico vai ser o limite de F sobre Q quando uma das cargas tende a zero, tá bom? Então, quando a gente vai conseguir definir a nossa equação, a equação vai ficar da seguinte maneira. Olha só que o campo é a carga sobre 4π ε0 vezes uma distância arbitrária que a gente quiser analisar esse campo elétrico ao quadrado. Sendo que o que acontece? A gente tem esse vetorzinho AR. A gente está vendo que tem muitos vetores aqui. E embaixo a gente vai ter essa mesma distância ao quadrado. Então olha só como é que fica aqui, ó, quando a gente coloca em termos vetoriais. Vai ser que esse nosso mesmo campo elétrico vai ser a carga que vai estar multiplicando essa distância sobre 4πε0, que vai estar multiplicando o módulo dessa distância ao cubo. Se não está muito claro essa passagem, muito provavelmente não está muito claro a definição de módulo de um vetor. Recomendo que dê uma passada lá em álgebra linear para dar uma revisada, tá bom? Então vamos continuar. Até agora, gente, a gente está dando uma olhada só em duas cargas sobre uma linha. A gente tem uma carga aqui e tem uma carga aqui. Porém, a gente vai ter vários exemplos que esse não vai ser o caso.
A gente pode ter uma placa carregada, a gente pode ter uma linha inteira, não só dois pontos carregados. A gente pode ter uma esfera, uma bolinha mesmo carregada. E é exatamente isso que a gente vai estar vendo nessa imagem aqui, ó. Ó, a gente só estava dando uma olhada, até agora, nesse exemplo da nossa carga pontual. Mas olha só quantos exemplos existem. Linha de cargas, superfície de cargas e volume de cargas. Então, todos esses exemplos a gente tem que dar uma olhada. Mas olha só, como é que a gente pode conseguir dar uma olhada nisso? Cada um deles vai ter algo que a gente vai chamar de distribuição de cargas. Seja essa distribuição linear, seja essa distribuição volumétrica, seja essa distribuição em forma de superfície, todas elas vão ter distribuições. Então vamos lá, o que uma linha de cargas, uma superfície de cargas e um volume de cargas vai ter em comum? Bem, todos eles são distribuições contínuas de carga. Então como é que eu faço para descobrir a carga total de uma linha de cargas, por exemplo? Bem, eu posso pegar uma carguinha aqui e somar com uma carguinha aqui, e somar com uma carguinha aqui, e somar com uma carguinha aqui. Vocês já estão vendo para onde isso está indo. Isso vai acabar, gente, olha aqui, ó, numa integral. Numa integral de quê? Olha, eu tenho essa distribuição de cargas vezes uma carguinha, que eu vou chamar de dq. Isso vai ser também para todos os outros exemplos. Vai ser a mesma coisa para uma superfície de cargas e a mesma coisa para um volume de cargas. Então vamos dar uma olhada agora a seguir como é que vai ficar o campo elétrico disso aqui. A gente viu até agora que o nosso campo elétrico, dado pela letra E, é dado por uma carga Q sobre 4, que multiplica π, que multiplica ε0, que multiplica r ao quadrado, isso em termos vetoriais. Tá bom? Mas vamos lá, nesse caso aqui eu tenho uma distribuição linear de cargas. Então essa carga aqui não é simplesmente Q. Essa carga aqui, ó, como eu falei no slide passado, ela é diferente. Ela não é uma carga Q. Ela vai ser uma integral de ρl vezes dl sobre... e vai repetir o que está aqui embaixo. 4 π ε0 vezes a distância ao quadrado em termos vetoriais. Bem, então a gente já viu como é que vai funcionar a carga numa linha de cargas. Como é que seria agora, gente, numa superfície? A gente já viu que a gente não pode simplesmente pegar a carga Q, botar numa fórmula lá que a gente tem do nosso campo elétrico e acabou. A gente não pode fazer isso. Então o que a gente pode fazer? A gente pode usar, olha aqui, ó, a integral da distribuição de superfície dessas cargas sobre 4πε0 vezes a distância ao quadrado em termos vetoriais. Tá bom. Todas essas equações podem parecer um pouco abstratas, mas fiquem tranquilos que a gente vai praticar, a gente vai fazer alguns exercícios aqui nessas videoaulas e vocês estão mais do que incentivados a praticar sozinhos também. Então, prosseguindo, como seria agora uma distribuição de volume de carga? Vai ser algo muito parecido do que a gente estava vendo. Vai ser o quê? A integral dessa distribuição volumétrica de cargas dV sobre 4π ε0 vezes a distância ao quadrado em termos vetoriais. Tá bom? Então, qual é a grande diferença entre a distribuição volumétrica de cargas, a distribuição em superfície de cargas e a distribuição linear de cargas? É praticamente que aqui a gente vai estar trabalhando em 3 dimensões, na volumétrica, em superfície vai estar trabalhando em 2, e na linear vai estar trabalhando apenas em uma dimensão. E nisso vai mudar justamente o ρ, que são essas distribuições diferentes. A gente vai ter ρl, ρs e ρv. Tá bom? Então, com isso, eu acho que a gente acaba o nosso conteúdo, nossa primeira aula. Bem, gente, então a gente chegou no final da nossa primeira aula. Aqui a gente conseguiu observar a lei de Coulomb e algumas das suas aplicações. Deu para perceber que dá para ser bastante inovador enquanto a gente vai pensar em aplicações. Então eu queria te encorajar a realmente entender esse conteúdo,
porque o seu professor pode ser bastante criativo do jeito que ele vai querer cobrar esse conteúdo, tá bom? Na próxima aula, a gente vai estar resolvendo 2 exercícios sobre tudo aquilo que a gente viu nessa aula de hoje. Então, até lá!